Senhor Jesus tome o seu coração. Amém? Estamos aqui nesse domingo com o propósito de gravar mais um vídeo falando um pouco da palavra de Deus para você, meu amado, meu irmão, meu amigo, quem tiver a oportunidade de assistir. O propósito real, o cunho real desse vídeo é tão somente trazer um momento de intimidade com Deus, daquilo que Ele nos deixou como legado, que é a palavra dEle, ok? Nós vamos ler no Novo Testamento, Filipenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11, e desfrutaremos desse momento. Serei breve, não tomarei muito tempo dos irmãos. O foco é realmente a manutenção da nossa vida diante de Deus, diante desse momento que nós estamos passando, do distanciamento, na qual as igrejas estão fechadas, preservando a integridade física de cada um dos amados aí, tá bom? E essa é uma oportunidade, não deixe passá-la, não é o meu conhecimento, não é a pessoa do Eduardo, mas aquilo que Deus deixou registrado para nós e através da nossa vida nós aprendemos, tá bom? Diz assim a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todo vós com alegria. Esse momento em que Paulo faz essa carta, descreve essa carta para a cidade de Filipos, que lá habitavam, ela é um momento muito difícil para Paulo. Isso nos deixa um legado, um exemplo de como nós devemos nos comportar, porque Paulo estava preso, ele estava aguardando a sua sentença, e tentamos imaginar nós, hoje, na situação que nós estamos vivendo. Algumas pessoas se sentem presas dentro de casa, algumas pessoas se sentem presas diante do contexto, porque elas não conseguem articular a sua vida social naquilo que ela entende como adequada. Mas Paulo, nesse momento, literalmente preso, ele envia uma carta a Filipos. De tudo aquilo que ele vivenciou, ele traz à memória algumas situações e podemos perceber uma gratidão no coração do Paulo aqui. Mesmo diante dessa circunstância, de um homem que está preso, ele exercita nesse momento a lembrança, e a lembrança com gratidão. Isso faz com que ele tome um posicionamento de enviar aqueles que estão na cidade de Filipos, fazendo menção a tudo aquilo que começou, aquilo que ele deixou como legado, que foi a igreja estabelecida naquele lugar. Então, no versículo 5, ele fala assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio, desde o primeiro dia até agora. Percebam que essa fala de Paulo nos traz à memória um comportamento, um atributo que a gente pode exercer: constância. Somos muito tendenciosos a todo instante buscar novas alternativas. Somos inclusive influenciados devido à demanda que temos de usar a nossa criatividade. Mas há uma linha muito tênue, no momento certo, onde nós devemos buscar a criatividade da nossa vida, falando de um termo prático, das nossas ações, da nossa vida. Há uma linha muito tênue, onde eu busco uma alternativa, usando a minha criatividade, usando a minha sabedoria que Deus dá, daquela que é uma constância diante de um contexto. Isso é que Paulo está levando para essa igreja que lá estava estabelecida. Ele faz menção, ele cita o seu sentimento de gratidão e enfatiza o motivo pelo qual, que ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho, ou seja, aquelas pessoas, aquela cidade, as pessoas que ali estabeleceram, que começou com Lídia na sua conversão, e outros com o carcereiro, que ali também teve um encontro com Jesus, quando Paulo passou, e ali ele traz em evidência um comportamento de constância, ou seja, diante das circunstâncias vividas, ele fala, pela vossa cooperação desde o princípio até agora. Ou seja, há uma linha do tempo nessa história. E Paulo enfatiza isso. Então, a carta de Paulo, mesmo ele a fazendo, diante de um contexto de prisioneiro, aguardando uma sentença, ele começa fazendo citações, trazendo a memória, fazendo menção de uma linha do tempo, onde aquela igreja ela foi cooperadora no Evangelho, desde o princípio até agora. No versículo 6 ele diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará
até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo fala de uma linha de tempo, Paulo enfatiza a constância de um posicionamento de pessoas que ajudaram, que cooperaram para o Evangelho. Isso traz para nós uma reflexão. Mesmo diante da circunstância que nós estamos vivendo, qual tem sido a nossa constância naquilo que a gente colocou como uma proposta inicial? Independente de qualquer que seja a área que você tenha colocado como objetivo, né? Quando a gente olha para o ano que passou de 2020, esse que já se iniciou, já estamos quase terminando o janeiro de 2021, o que é que eu coloquei como proposta, como objetivo pessoal, e que as circunstâncias, as influências externas, elas têm atrapalhado para que eu possa manter essa constância do meu objetivo. Isso é algo que Paulo deixa para nós. Deus deixa para nós através dessa carta paulina aos Filipenses, falando de constância e falando agora de garantia. Por quê? Ele diz, tenho por certo isso mesmo. O que ele tem por certo? Que aquele que começou em vós uma boa obra, a aperfeiçoará até o grande dia. Sabemos todos nós, a nossa convicção, que é aquilo que a Bíblia tem nos ensinado, a nossa bússola moral, a nossa bússola de comportamento, de vida, nos diz que Jesus vai voltar. E a eminência, né? Embora tenha se passado esses 2000 anos, e algumas pessoas dizem, mas isso não aconteceu, mas Jesus deixa e ele virá como um ladrão. E o homem que vive numa circunstância, na eminência de que algo pode acontecer, ele vive num estado de preparo. Ele está sempre preparado para alguma coisa que vai acontecer. Então, a promessa da volta de Jesus, sem data, é para que nós vivamos num estado de eminência de que ele vai chegar, e isso nos traz uma condição de comportamento pautado na bússola moral de que a Bíblia nos deixa. E ele fala como garantia, ele vai aperfeiçoar. O tempo vai passar e tudo aquilo que Deus começou, né, através das nossas vidas, ele vai continuar, ele vai aperfeiçoar. No versículo 7 ele diz assim, tenho por justo pensar isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tendo nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Então Paulo fala de uma o quê? De uma dedicação regular, porque ele cita isso de uma forma muito enfática, tenho por justo pensar isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração. Ou seja, Paulo tem uma convicção, a dedicação daquela igreja, uma dedicação regular, contínua, nada vai atrapalhar aquele propósito inicial, né? Tudo aquilo que começou. E aí, o que da parte prática, o que eu trago para a minha vida? O que nós estamos trazendo para a nossa vida com uma linha do tempo? O tempo, ele é o nosso maior amigo. E quando vivemos uma situação ruim dentro desse tempo, achamos que essa circunstância, o tempo é o nosso inimigo porque ele parece não passar. Mas Paulo, em prisão, ele cita isso de uma dedicação regular. E isso é um aprendizado para a nossa vida. No versículo 8 ele diz assim, Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está fazendo um reconhecimento do amor que ele tem por cada irmão daquela cidade. Quando ele fala de Deus é minha testemunha das saudades. Paulo não fala de recordações. Paulo está falando da saudade que ele tem. Recordações, falando da prática da nossa vida, nós podemos ter várias recordações, boas e recordações ruins. Paulo não fala de recordação. Paulo está falando de saudade. E saudade é um sentimento, embora não tenha, o dicionário consiga traduzir isso de uma forma literal e consistente, mas a saudade ela está entrelaçada no amor. É algo que me traz à memória, que me gera uma esperança, porque eu vivi algo que eu vivi e que eu percebi, e que houve um contexto envolvido que hoje, quando eu lembro com uma saudade. Não é uma recordação, é uma saudade por algo que eu vivi e que foi bom. Então Paulo faz menção disso em reconhecer o amor, quando ele diz que tenho por todos vós na terna misericórdia de Deus. Então é uma citação que Paulo faz de fortalecimento, porque a igreja provavelmente está muito preocupada, ele está preso, ele está em Roma aguardando uma sentença. Então Paulo faz toda uma introdução e vem cadenciando a sua fala de forma
a fortalecer a igreja que lá está estabelecida, para que continue, né? Quem começou a boa obra, ele vai terminar, falando da dedicação, e Paulo reconhece o amor de cada um, não é verdade? E no versículo 9 é muito interessante o que ele fala. Ele diz assim, ó, esta é a minha oração. Ou seja, Paulo desenvolve na prisão um relacionamento com Deus de súplica e intercessão. Ele, embora distante, embora ele tenha tido... Filipos não traz boas lembranças do ponto de vista daquilo que ele passou nas suas viagens missionárias. Foi açoitado, né? Muitas coisas aconteceram naquela cidade que ele teria até todo o direito de dizer, não tem boas, eu não tenho saudade, eu tenho recordações ruins. Mas Paulo trata isso nas suas emoções, né? Isso do termo prático para a nossa vida. Precisamos blindar as nossas emoções do ponto de vista daquilo que nós já vivemos. Coisas boas e coisas ruins. O que eu enfatizo? As coisas boas. O que Deus tem me dado, as situações ruins que eu vivi, o que Deus tem me dado de bom, ela não pode ser suplantada das situações difíceis que eu vivi na vida, dos momentos difíceis que eu já vivi. Deus permite muitas vezes que as coisas aconteçam para que nós venhamos trazer o terno aprendizado, para que esse aprendizado gere uma mudança de comportamento consistente e isso possa me dar condição não só de tomar decisões corretas daqui para frente, como também de ser um bom conselheiro de pessoas que vão passar por situações e eu vou estar pronto para ajudar. E diz assim, esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Paulo vai finalizando esses versículos aqui, enfatizando algo que nós precisamos aprender. Esta é a minha oração. Qual é a oração de Paulo? Que o vosso amor aumente mais e mais, mas com um viés, com um propósito. Esse amor pode crescer? Pode. Muitas pessoas amam mais a Deus, sim, mas não alcançam o discernimento correto daquilo que é a proposta de Deus. Quando eu desenvolvo o relacionamento com Deus, em amor, eu preciso estar pautado também no discernimento daquilo que a Escritura tem deixado para mim. Eu preciso discernir a efetiva vontade de Deus na minha vida. Eu amo ao Senhor, mas continuo fazendo aquilo que eu acho que é adequado para a minha vida, sem saber efetivamente se aquilo é uma proposta, um projeto de Deus para a minha vida. Então, Paulo enfatiza isso. Cresçam, mas também no discernimento, na percepção. Qual é a vontade real, genuína, verdadeira de Deus para a minha vida? Esse é um versículo de muita profundidade para a nossa vida, para a vida da igreja, para a minha vida, para a tua vida, em que nós tomamos decisões a cada dia. E são decisões difíceis, são decisões mais fáceis, mas independente dessas decisões, sempre elas vão trazer uma consequência. Cada decisão é uma semente plantada dentro daquele contexto. E para terminar a nossa leitura de 3 a 11, ele diz assim, ó, para que possais discernir as coisas excelentes, por isso que ele pede que cresça no amor e no discernimento, com um propósito de possa discernir coisas excelentes, para que sejam sinceros, inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, meus irmãos, meus amados, para nós terminarmos, quando ele, nas suas orações, ele faz menção, ele está dizendo que tem o desejo de que esse amor cresça no discernimento, cresça na percepção de tudo aquilo que está por acontecer. Estamos vivendo um momento muito difícil. Talvez seja o tema recorrente que mais se trata de como nós vamos conduzir a nossa vida diante das circunstâncias. Ora, vem uma fase, vem outra, é amarela, é laranja, volta para vermelha, volta para laranja, final de semana que vai ficar vermelha. E os empresários têm que tomar as suas decisões, as estratégias, o que eu tenho que fazer, como que eu vou investir, em que momento eu compro, deixo de comprar, não faço estoque, eu que sou funcionário, será que eu tenho consistência, vou continuar, a empresa que eu estou me traz segurança, como que vai ser? Então as circunstâncias, a atmosfera externa tem trazido uma cadência para provocar o medo, e o medo gera insegurança. Insegurança não deixa que eu exercite a minha fé. E nesse discernimento, ou seja, de olhar a coisa como um todo, de exercitar a minha convicção de que Deus está no controle. Então ele me diz que eu possa discernir nas coisas excelentes para que nós sejamos sinceros e não percamos essa sinceridade que está diretamente ligada a um exercício contínuo das ações de verdade, de ética,
né, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Ou seja, as circunstâncias, elas não vão trazer para mim tomadas de decisões que me provoquem e me tirem do eixo da caminhada da santidade. Eu sou o que sou, independente das circunstâncias. Nada pode mudar a minha convicção de que as minhas atitudes, de que o meu amor pelo outro, do cuidado que eu tenho com a família, da preservação da palavra de Deus no meu coração, as circunstâncias externas elas não podem mudar isso. Eu não posso ser termômetro, eu tenho que ser termostato. Aonde quer que eu esteja atuando, eu tenho que ser o fato gerador da mudança daquele ambiente. A temperatura daquele ambiente ela vai ser mudada com a minha chegada, tirando toda a soberba do seu coração, sabendo que através da tua vida, da minha vida, é que Deus vai operar no ambiente, Deus vai operar na circunstância, naquela empresa, porque somos exatamente aquilo que Deus diz que devemos ser. Somos o que a Bíblia diz que nós devemos ser, se caminharmos com o Senhor, guardarmos a sua palavra e não nos deixarmos sermos influenciados e transformados pelas circunstâncias, mas sim nós, buscando alternativas à criatividade, na dedicação regular, na regularidade do meu comportamento, na constância e na disciplina do aprendizado da palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana abençoada. São 16, quase 17 minutos, tentei ser bem sucinto aqui. Precisamos dar manutenção na nossa vida espiritual. Precisamos continuar firmes e constantes, independente das circunstâncias. Deus continua no controle, tenha essa convicção no seu coração. Guarde isso plenamente, porque só assim as suas gerações, as gerações que estão por vir, nós somos exemplos para ela. Sejamos conselheiros, bons conselheiros daqueles que ainda estão olhando para nós. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um abraço.